Yeshuana modire lodele bara mire Yeshuana kiwao Yeshuana modire lodele bara mire Yeshuana A noção de axé populares não se diz respeito à ausência de beleza e elegância, mas a uma estética produzida por conhecimentos e instrumentos materiais e imateriais que são reproduzidos por uma cultura popular que foge dos padrões elitistas e hegemônicos. Yeshuana modire lodele bara mire Yeshuana kiwao Yeshuana modire lodele bara Saudações a todas as pessoas que estão assistindo o Festival Odara. Eu sou Yalele de Oxum, estou à frente de uma comunidade de terreiro em Mapele, um distrito que é remanescente de Quilombola, na região metropolitana de Salvador. Além disso, eu sou aromaterapeuta, produtora cultural, educadora social e estou à frente da Yaloxum como criadora, como design. A Yaloxum é uma marca de roupas e acessórios. Roupas de candomblé e acessórios inspirados, feitos, pensados a partir da cultura dos orixás no Brasil. Agora eu convido vocês a permanecerem com a gente e compreenderem a cultura e a organização sociopolítica africana e afro-brasileira como elementos que constituem a estética e a vestimenta do candomblé. As características da moda popular no candomblé se dão a partir das cores, das estampas, dos aviamentos simples, populares, mas que embelezam muito as roupas. Essa roupa, por exemplo, essa saia de roda, ela foi feita, confeccionada em 4 metros de tricoline, que é um tecido muito popular. E aqui a gente tem uma trama de aviamentos, uma trama de fitas de cetim e o bico de caça. Para as casas que mantêm a cultura da vestimenta com significado, essa saia só poderia ser usada por uma pessoa iniciada. As roupas falam? Sim, as roupas falam. E a quantidade de fitas que uma saia tem indica a quantidade de anos de iniciada de uma pessoa. Ainda falando sobre as roupas e os aviamentos populares de candomblé, eu trouxe essa outra saia. Essa saia tem uma estampa bem viva, como costumam ser os tecidos africanos. Esse daqui é um tecido africano chamado Ancará. E para valorizar a estampa da saia, nós colocamos apenas um biquinho de algodão, que também é um aviamento muito popular, muito usado, muito querido pelas pessoas de candomblé. Um outro exemplo de tecido popular é a chita. A chita, que possui várias estampas, é um tecido leve, um tecido maleável, um tecido acessível. E hoje no candomblé as pessoas não têm mais o hábito como tinham antes de usar a chita, porque nós estamos inseridos numa sociedade que é capitalista. Então, quanto mais valoroso financeiramente for o tecido, ele é mais bem visto, e essas coisas, essas culturas, elas vão se perdendo. Na Yaloxum eu trabalho exatamente com o resgate desses significados, né?
Eu trabalho com tecidos africanos, eu trabalho com tecidos luxuosos, mas eu também faço muita questão de trabalhar com chita, com tricoline, com percal. Eu trouxe esse tecido africano, outra peça de tecido africano, para mostrar que é uma das estampas de tecido africano mais populares aqui no Brasil, muito usada por pessoas pretas, pelas comunidades de terreiro. E com a volta do uso de tecidos africanos nas roupas de terreiro, algumas famílias optaram por manter uma cultura, uma tradição de que em uma festividade todas as pessoas estão vestidas de roupa que tenham parte desse tecido como composição. Quando eu comecei a trabalhar com roupas, com a Eluxum, eu queria trazer exatamente isso, esse sentido da roupa que tem significado, que não é só vender a roupa de candomblé, mas de saber fazer e de vender algo que possui significados para além da estética, para além da beleza. Com a volta desse hábito das pessoas usarem roupas com o mesmo tecido ou compostas por partes do tecido, a prática de toda uma comunidade usar roupa com o mesmo tecido é um culto ao Oxum, é um culto às agés, é um culto às grandes senhoras da política, da arte, da criatividade, do empreendedorismo. Remonta ao princípio de igualdade dessas senhoras. A ideia das roupas com os mesmos tecidos ou com parte do tecido e dos aviamentos, elas sobrepõem a lógica capitalista em que vivemos atualmente, onde quem tem mais, quem parece ter mais é mais bonito, é mais valorizado. As agé, Oxum, as grandes senhoras da política, elas dizem que tudo que eu tenho, tudo que a gente tem, não é só meu, é de toda uma comunidade. Então essa ideia, ela também é uma ideia anticapitalista, é uma ideia política, é uma ideia africana, de que todas as pessoas podem e devem estar no mesmo lugar. Aqui nós temos um conjunto de alacá, ojá e pano da costa. Esses são de tecelagem africana, que também se popularizou muito no Brasil. O ojá costumeiramente tem entre 30 e 40 centímetros por 3 metros, dependendo do tecido, da espessura do tecido. E o papel do ojá, além de nos coroar, além de nos colocar mulheres pretas, retornar a esse lugar de que nós somos rainhas, coroar as nossas cabeças, ele tem o papel também de proteger as nossas cabeças, de guardar a ori. E esse daqui é o pano da costa, que é uma vestimenta popular nas tradições africanas. E para nós de candomblé, o pano da costa também tem um significado muito especial, que é proteger, guardar os nossos órgãos reprodutores. E ele é usado dessa forma, cruzado de cima do colo até um pouco abaixo do útero. Além disso, o ojá, o alacá, ele pode ser usado de diversos outros modos, dependendo da ocasião em que se esteja. Por exemplo, um alacá, um pano da costa utilizado dessa forma na cintura, ele é um indicativo de que nós estamos em obrigação. Nós estamos com a casa em obrigação, estamos em atividades, em funcionamento dentro da casa, estamos trabalhando para a manutenção do terreiro no momento em que nós guardamos o nosso útero dessa forma com o pano da costa. O pano da costa usado desse modo sobre o nosso ombro direito, ele é um indicativo de autoridade. As pessoas costumam utilizar o pano da costa desse modo para resolver coisas, inclusive fora do terreiro, questões civis do terreiro. Pais e mães de santo também costumam utilizar o pano da costa desse modo na puxada das rodas, no início das cerimônias festivas. Falando das roupas femininas de candomblé e os seus significados, agora eu trouxe o camisu, ou camisas de crioula. O camisu, ele é composto por algumas partes que são essenciais para as necessidades que a gente tem dentro do terreiro,
para as necessidades que a gente tem nas celebrações. O camisu é composto por fralda ou fraldão, que é essa parte de baixo, sempre de um tecido inteiro, um tecido liso. Essa parte é a parte que fica sobreposta ao quadril. Aqui em cima é a parte do colo, né, que é onde cobre os nossos seios, a gola. E aqui, entre a parte de trás do colo, dos seios e a parte das costas, nós temos o gavião. A costura não é feita inteira. Temos um pedaço aqui de um aviamento, um outro, e o tecido sobreposto aqui no meio. Embaixo da manga, aqui a manga, embaixo da manga nós temos esse outro pedacinho de tecido inteiro, de tecido liso, que é chamado de lenço. O papel do gavião e do lenço é trazer mobilidade para o camisu ou camisa de crioula. Por quê? Uma camisa, uma blusa feita de modelagem comum, de modelagem de roupas do dia a dia, ela não dá conta de assistir a mobilidade que a gente precisa ter no candomblé. O candomblé é uma cultura de muita movimentação, de muita mobilidade, muito corpóreo, e nós precisamos que as nossas roupas estejam ajustadas, estejam de acordo com as nossas necessidades. Então, o lenço e o gavião são partes do camisu essenciais e propõem mobilidade para nós. Esse camisu, ele é composto de um tecido aqui conhecido como caça bordada de algodão. Ele é um tecido leve e ao mesmo tempo firme. Ele tem uma trama de bordados diferentes e é costumeiramente usado no candomblé. Aqui nós temos um outro camisu, esse é de richelieu, que também é um bordado muito utilizado por nós de candomblé desde sempre. Esse bordado richelieu, ele é feito à mão. Aqui você pode encontrar as pessoas usando nas ruas, as baianas de acarajé usam muito richelieu. É um bordado feito à mão. E agora nós trouxemos a bata. A bata, ela é um indicador de autoridade, um indicador de maioridade. Só quem pode usar a bata são as mulheres que possuem cargos ou que alcançaram a maioridade. Em algumas casas, ainda assim, mesmo passando a maioridade, tendo tomado a obrigação, quem não tem cargo não usa bata. Então, a bata, ela é um indicador de autoridade e nós usamos ela por cima do camisu. Essa bata linda, muito maravilhosa, é feita em ponto cheio. O nome desse bordado é ponto cheio. Ele parece um richelieu, lembra um richelieu, mas ele não é brocado. Essas são as nossas últimas peças da apresentação sobre as roupas de axé. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Esse tecido aqui, essa toalhinha, ela é feita em bordado bainha aberta. Todo feito à mão, fui eu quem fiz, feito por mim. E esse daqui é uma toalha de equede. Toalha que as equedes carregam no ombro para enxugar o suor dos orixás. Também feita em barafunda, são peças feitas por mim, por minha irmã, Ekbon Ana Paula de Xangô. Esse daqui é o ponto
espírito da barafunda, um ponto muito bonito, um trabalho muito delicado, todo feito à mão, com linha e agulha. E nós também estamos produzindo esse trabalho, estamos inserindo esse trabalho na Yaloxum. As joias de crioula, historicamente, foram usadas por mulheres negras como reafirmação identitária e política de insubordinação à bárbara e racista escravocrata capitalista. No candomblé, as joias de crioula são símbolos relacionados à hierarquia, algumas delas sendo utilizadas apenas por mulheres que já alcançaram o sacerdócio na cultura dos orixás. Algumas comunidades de terreiro mantêm o costume de presentear a nova sacerdotisa na cerimônia pública com uma joia de crioula, costumeiramente um anel. Quando eu comecei com a Yaloxum há 4 anos atrás, que eu ainda não produzia as roupas, eu vendia acessórios que estavam ligados à estética negra, acessórios que estavam dentro da moda naquele momento. E depois de começar, depois que eu tomei uma obrigação, depois que eu concluí um ciclo com o meu orixá e que eu iniciei outro, foi ali que eu comecei a pensar na produção das roupas e, consequentemente, em produzir algo que estivesse diretamente ligado à cultura basilar do candomblé, né, a estética do candomblé. Foi então que me veio a ideia de produzir, de reproduzir as joias de crioula. As joias de crioula não é só um modelo de joia, que geralmente é pensado que a joia de crioula é só algo como esse, ou parecido com esse torneado, essa medalha dessa forma. Mas a joia de crioula, na verdade, é um conceito, né? É um complexo de coisa que as mulheres da época, as mulheres negras, mulheres livres, usavam e que se tornaram joias de crioula. É um contexto. Joias de crioula geralmente possuem muitos búzios e é algo que eu uso também nas joias da Yaloxum no geral, porque os búzios, além de estar ligados aos orixás, desde os assentamentos, Almeri de Logum, o búzio traz o significado da prosperidade para os povos iorubanos. Então, eu vou apresentar para vocês essas joias de crioula que eu tenho aqui, uma por uma, e vou explicar um pouco de cada uma delas. Na composição desse conceito que é a joia de crioula, estão os búzios, os formatos arredondados no geral e os torneados. Esse é um bracelete todo torneado, que também pode ser considerado, pode estar dentro do que nós chamamos de joias de crioula. Todos esses acessórios são produzidos por mim. Com muito amor e potência da criatividade de Oxum.
Esse é um colar de crioula da medalha tradicional. Aqui encerramos a nossa intervenção. Eu agradeço a todas as pessoas que assistiram, que ficaram até o final com a gente. Agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui, compartilhando os saberes, compartilhando conhecimentos ancestrais no Odara Festival 2021. Até mais, Oxum abençoe a todos e muito obrigada.